Gostaria de cumprimentar o meu colega de arquitetura desde o cursinho, em 1989, Frederico Rabelo, nosso professor paraninfo da turma de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás. Boa noite a todas e a todos aqui presentes, pais, familiares, enfim, amigos. Quero cumprimentar os nossos técnicos administrativos, pessoas que são importantíssimas na condução de uma universidade e que são sempre muito bem representados, homenageados. Quero destacar a técnica Márcia Bretones, que tem nos auxiliado em um ano de gestão. Quero agradecer a participação de todos vocês ali na Faculdade de Artes Visuais, cooperando e formando, junto com todos nós, docentes, uma geração de profissionais éticos e conscientes de seu papel num mundo tão injusto e tão desigual. Muito obrigado. Bom, eu preciso dizer inicialmente que esse discurso foi feito em parceria a quatro mãos com a professora Eliane Chaude, com quem tenho a honra de partilhar a direção desta faculdade até o ano de 2020. Eu quero agradecer a confiança da Eliane Chaude, a paciência dela comigo e a vontade enorme de fazer diferença na formação desses jovens. Quero dizer também que a Faculdade de Artes Visuais, se contarmos o período desde o Instituto de Artes, completaremos hoje, esse ano, 50 anos de organização. O Instituto de Artes, em 1968, juntou-se o Conservatório Goiano de Música e o Instituto de Belas Artes, formando assim o Instituto de Artes. Em 1996, a UFG, em uma significativa reforma, ampliou as suas estruturas de ensino e pesquisa. E o Instituto de Artes, então, se transformou em duas unidades distintas, a nossa EMAC, a Escola de Músicas e Artes Cênicas, e a nossa Faculdade de Artes Visuais. Ação que trouxe significativo crescimento para as duas unidades. Na década de 90, a nossa FAV, Faculdade de Artes Visuais, oferecia poucos cursos, num período marcado pela redução de investimentos na área da educação. A faculdade oferecia formação em artes visuais, com habilitações em artes plásticas, comunicação visual e decoração. O curso de licenciatura e em desenho e plástica também era oferecido. Já em 2007, a UFG aceita o desafio de um corajoso projeto de expansão das universidades públicas, o REUNE. E então, em um processo de crescimento e reorganização, crescemos exponencialmente e novos cursos foram criados em toda a UFG, inclusive na Faculdade de Artes Visuais. Hoje, temos aqui 6 cursos, 121 formandos já graduados e mais outros tantos que, por uma razão ou outra, solicitaram uma colação de grau especial. Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Bacharelado e Licenciatura, Design de Ambientes, Gráfico e Design de Moda. Além da graduação, a FAV oferece à sociedade 2 cursos de pós-graduação ou 2 programas de pós-graduação. Mestrado e doutorado em Arte e Cultura Visual e o mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Projeto e Cidade e também alguns cursos de especialização. Detalhe que nós temos 68 docentes, são 6 cursos e 7 se contarmos ou já contando a formação à distância em artes visuais. E essa é uma modalidade que muito nos orgulha, como Faculdade de Artes Visuais. Já formamos 500 novos professores em 2 edições e agora alcançamos em outro edital vitorioso mais 150 alunos em 5 polos no nosso estado. É a Universidade Federal de Goiás, indo onde precisa ir, formando quem precisa formar.
Eu quero destacar o mérito de duas professoras, professora Valéria Fabiani e professora Lilian Ucker, além dos técnicos administrativos envolvidos, que sempre fizeram da educação à distância um exercício de qualidade, de excelência, tal que a nossa nota nas duas edições sempre foi máxima. Muito obrigado, professora Lília, muito obrigado, professora Valéria. Essa é uma forma da universidade formar para além dos seus muros, formar para além dos seus quadros efetivos aqui dentro da Faculdade de Artes Visuais. É gratificante notar este crescimento e a importância que todos vocês, estudantes, têm dentro dessa história da Faculdade de Artes Visuais, daqueles que já formaram e daqueles que ainda estão em curso, pois todo o investimento tem como objetivo formar profissionais, mas também formar gente que vai lidar com gente, que vai criar para pessoas deste mundo cujas fronteiras ficaram cada vez mais curtas, mais próximas de nossas mãos. Que as nossas mãos possam criar um mundo melhor, mais humano, mais inteligente, belo e certamente mais colorido. Para cada curso há uma especificidade e procuramos atender às questões acadêmicas da melhor maneira possível, tendo a ética como princípio de vida e da formação dos nossos acadêmicos. Nossa missão é formar cidadãos dispostos a modificar e a construir um país e um mundo mais justo e humano, a olhar para o outro com dignidade e respeitar a todos e a todas. E como disse o nosso querido estudante, eu esqueci o nome do nosso orador. Pedro Paulo? Cadê o Pedro Paulo? Formações, cadê? Ali. Formação disposta a olhar o detalhe, a olhar a gente como detalhe, olhar o detalhe das pessoas. Nossa missão é formar, então, cidadãos dispostos a modificar e a construir um país mais justo, um país mais humano e olhar a todos com muita dignidade. Acreditamos em uma educação pública e de excelência, infelizmente ameaçada com um projeto que prevê cortes na educação e também em outras áreas fundamentais na vida dos brasileiros. Vivemos essa triste realidade, redução de verbas para pesquisa, para extensão e também no ensino. Vivemos um período surreal, onde investimentos e gastos são colocados na mesma medida. Senhoras e senhores, aqui presentes, familiares, amigos, estudantes, investimento em educação não é gasto. Quanto custa a ignorância de um povo? Quanto custa a ignorância de um povo, de um país como o nosso, de dimensões continentais? A UFG precisa de recursos materiais e financeiros, mas precisa fundamentalmente do apoio de cada um de vocês. É necessário ver este lugar como sendo também o lugar de cada um de vocês. Não dá para aceitarmos mais a campanha de difamação das universidades públicas brasileiras. O que fazemos aqui é a construção de um país com muita seriedade, com muito esforço e com muito trabalho. Educação. Educação não é gasto, é investimento. E sabemos da importância de uma formação acadêmica. E vocês, que agora graduados, estão neste mundo, ou neste momento, cumprindo essa etapa no mundo. Outras etapas virão. Agora serão profissionais e terão diferentes caminhos a percorrer, nem sempre fáceis, como a própria graduação não foi, nem sempre planos, mas o importante é sonhar, desejar, e assim conseguiremos enxergar e alcançar nossas metas e objetivos. A UFG e a Faculdade de Artes Visuais aguarda vocês para continuarem os estudos, aprimorarem suas ações, fazerem parceria com a gente. Que a formação técnica, mas sobretudo humana e crítica que tiveram, façam a diferença na construção de um mundo mais solidário, justo e humano. Trabalho, dignidade,
ética, paz e alegria sempre. É o que eu desejo a todos vocês. Muito obrigado. Para a leitura do termo de colação de grau, com a palavra, a coordenadora administrativa da Faculdade de Artes Visuais, Márcia Veiga Bretones Garibaldi. Obrigada. Boa noite a todos. Termo de colação de grau. Aos 8 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 20 horas, no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freuabo Faisal, no Campus Samambaia, perante a mesa diretora que este subscreve, sob a presidência do reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil, compareceram os formandos do curso de Arquitetura e Urbanismo, bacharelado, Artes Visuais, bacharelado e licenciatura, Design de Ambientes, Design Gráfico e Design de Moda, bacharelados, Ensino Presencial, do segundo semestre letivo do ano de 2017, conforme relação anexa expedida pelo Centro de Gestão Acadêmica da Universidade Federal de Goiás, parte integrante deste termo, que prestaram juramento e colaram grau. Para constar, lavrou-se o presente termo, que, julgado procedente, segue assinado pelo magnífico reitor desta universidade, pelo diretor da unidade acadêmica e por mim, administradora Márcia Veiga Bretones Garibaldi, coordenadora administrativa da Faculdade de Artes Visuais. Obrigada. Com a palavra, o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Universidade Federal de Goiás. Como eu digo sempre, essa aqui é a casa do povo goiano, é a casa de cada um de vocês, e a gente espera vê-los aqui muitas outras vezes, especialmente em dias tão importantes como esse, né? Um dia em que a gente apresenta mais de 120 novos profissionais à sociedade. Quero iniciar a minha fala aqui fazendo as saudações da nossa mesa diretiva, e eu quero iniciar pela nossa pró-reitora de graduação, que há exatos 30 dias assumia comigo aqui nesse auditório o compromisso de conduzir a universidade nesses próximos 4 anos. Ela responsável por mais de 150 cursos de graduação e por mais de 28 mil estudantes que estudam aqui conosco. E que hoje, depois de 12 horas quase que ininterruptas de reunião, está aqui firme, presente, prestigiando a colação de grau. Hoje tivemos uma reunião de planejamento do nosso reitorado e trabalhamos o dia todo justamente para preparar a universidade para o desafio dos próximos anos, que eu vou comentar um pouco à frente. Quero saudar de maneira muito especial o professor Braulio Vinícius, diretor da Faculdade de Artes Visuais, e eu quero aqui fazer alguns registros
e alguns reconhecimentos à nossa Faculdade de Artes Visuais. Faculdade de Artes Visuais, como o professor bem disse, que é das pioneiras na construção da Universidade Federal de Goiás. Mas eu quero destacar também o arrojo e a coragem da Faculdade de Artes Visuais. Lembrava ali à mesa com o professor Braulio que há mais ou menos 20 anos atrás, a Faculdade de Artes Visuais aceitou um desafio do governo federal. E eu quero fazer questão de registrar esse desafio para fazer um comparativo do que aconteceu 10 anos depois. Há 20 anos atrás, a Faculdade de Artes Visuais criou o curso de Design de Modas, com a expectativa de receber docentes, investimentos, infraestrutura, não cumpridos pelo governo daquela época. Mas nem assim a Faculdade de Artes Visuais se abateu. E com pouquíssimos professores, a maioria substitutos, conseguiu fazer um curso de design de modas de muita qualidade. 10 anos depois, outro desafio. E aí um desafio que o nosso mantenedor, o governo federal, cumpriu aquilo que foi contratado. E eu me lembro muito bem disso, porque eu era reitor de primeiro mandato, à época do programa Reúne. E naquela época, Braulio, você ainda não estava aqui, aliás, só a Márcia estava, dessa turma toda aqui, a Manuela também estava, pouquíssimos estavam na universidade. Eu me lembro bem que o curso de design de modas tinha 2 ou 3 professores efetivos apenas, né? E naquela época, talvez já escaldado da promessa do governo anterior, mas mesmo assim, a FAV teve a coragem de criar mais cursos e criou o curso de arquitetura. E em pouco menos de 5 anos, esse mesmo curso de arquitetura já abriu o seu mestrado, um pouco mais de 5 anos, já abriu o seu mestrado, e a gente tem hoje uma Faculdade de Artes Visuais vigorosa, com 68 docentes, formando 120 alunos, que é realmente uma marca extremamente impressionante. E, além disso, ousou na educação à distância também, e forma centenas de profissionais por todo o estado de Goiás. Isso é muito relevante, e isso marca o compromisso que essa instituição tem com a sociedade. Essa instituição que, mesmo em períodos difíceis, ela consegue se superar, consegue se reinventar e consegue cumprir a sua missão de formar, mais do que profissionais, de formar cidadãos. E isso acontece por toda a universidade, mas temos que destacar a coragem dessa faculdade de enfrentar todos esses desafios e estar aí ainda avançando a passos largos na pós-graduação e se consolidando, né, como referência nacional em todas as áreas. Então eu quero saudar aqui a todos os docentes que estão na mesa, os coordenadores de cursos, aqueles que vivem e sofrem o dia a dia de todas as dificuldades, né, da formação, todos os problemas que enfrentamos no dia a dia. Isso deságua tudo literalmente no colo dos coordenadores, os professores homenageados, paraninfos, toda a tribuna de honra e os técnicos administrativos. São vocês que fazem essa instituição cada dia mais forte, cada dia mais presente. E que bom é estar numa colação de grau. Retorno à reitoria, né, depois de 4 anos, depois de 2 mandatos e o mandato do professor Orlando, que me antecedeu, eu retorno e a gente retorna justamente no momento das cerimônias de colação de grau. E quanta emoção a gente vive nesses dias, quanta coisa boa. Eu digo que essa cerimônia só tem energia positiva aqui nesse lugar, e a gente se alimenta dessa energia para dar conta dos desafios que a gente tem. E eu quero chamar a atenção
para fatos que ocorreram nas últimas semanas e que marcam essa cerimônia. Nós tivemos mais de 10 colações de grau nos últimos 20 dias, bem mais de 10. Mas algumas chamaram a atenção de maneira especial. Outro dia, aqui mesmo nesse auditório, numa colação de grau da Faculdade de Letras, nós tivemos aqui nesse púlpito uma estudante cega fazendo o discurso como oradora da turma. Outro dia, em uma outra colação, desfilou aqui um formando de matemática com síndrome de Down. Anteontem, nesse mesmo auditório, nós tivemos aqui, Braulio, a ilustre presença, no auditório de um ex-professor da FAV, um dos pioneiros da universidade, professor Orlando de Castro, do alto dos seus quase 90 anos, veio aqui assistir a colação de grau de seu neto. Ele que esteve, nos anos 50, lutando para construir essa instituição. Ele estava na luta muito antes de existir a Universidade Federal de Goiás. E ontem, aqui ao lado, nós tivemos uma cerimônia de formatura da licenciatura intercultural indígena, uma formatura de um curso da universidade que forma professores que atuam nas aldeias indígenas. E eu pensei esses exemplos justamente para dizer o que aconteceu com essa instituição nos últimos anos. De uma instituição que, em 2005, tinha 79 cursos de graduação, com 3.038 vagas e 13.500 estudantes, em 2018, essa mesma instituição oferece 152 cursos de graduação, 6.775 vagas, e o total de estudantes chega a 28.000 estudantes de graduação. Uma expansão, num período de 10 anos, inimaginável em qualquer lugar do mundo. Isso aconteceu, nesses últimos 10 anos, com todo o sistema federal de educação de nosso país. Isso aconteceu graças a uma política pública que se mostrou extremamente exitosa em corrigir desigualdades muito grandes no nosso país. Essa expansão, que dobrou o tamanho da UFG, ela permitiu também fazer essa inclusão social a qual eu me referi. A universidade passou a reservar vagas para alunos de escola pública, e dentro dessas vagas de alunos de escola pública, vagas para pretos, pardos e indígenas, vagas também para quilombolas. Todos esses cidadãos brasileiros passaram a ter acesso a essa instituição. E o que é mais importante, junto com essa expansão e com essa inclusão, a universidade não perdeu a qualidade. Pelo contrário, a qualidade da UFG, nesses anos, avançou e avançou muito. Avançou ao ponto de que, além das notas da graduação, sobre todas as avaliações terem melhorado, essa universidade ampliou, nesse mesmo período, de forma expressiva, os seus cursos de mestrado e doutorado. Hoje nós temos 72 mestrados, 38 doutorados, com quase 4.800 estudantes nessa modalidade de pós-graduação estrito sensu. E mais 54 cursos de especialização, com outros 4.200 estudantes de especialização. E eu chamo a atenção para esses números, porque, por mais que eles sejam expressivos e importantes, eles ainda não dão conta das necessidades do nosso país. Com todo esse esforço feito na educação brasileira, na educação superior de maneira particular, nós conseguimos alcançar apenas 17% dos jovens de 18 a 24 anos
que têm o direito de estar na educação superior. Se desse quantitativo nós considerarmos apenas aqueles que estão em instituições públicas, esse percentual se reduz a apenas 4% dos jovens de 18 a 24 anos podem estar aqui aonde esses meninos estão hoje. E por que eu estou frisando esses números e insistindo com eles? Porque toda essa expansão, ela está absolutamente ameaçada. No final de 2016, o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional que limita o crescimento do investimento público e dos gastos públicos apenas à correção da inflação. E eu pergunto, como cumprir uma outra lei desse mesmo Congresso, aprovada em 2014, que é o Plano Nacional de Educação, que diz que em 2024, portanto, daqui a pouco mais de 5 anos, nós temos que ter 33% de jovens de 18 a 24 anos na educação superior. Isso significa dobrar novamente todo o ensino público e privado do país. E, por outro lado, nós estamos impedidos, por motivos econômicos, de aumentar uma vaga sequer nas universidades federais. Então, eu quero aqui reforçar o que o professor Braulio disse. Sem mudar essa legislação, nós estamos condenados ainda a continuar a ser um país onde a absoluta exceção é chegar a uma universidade pública, é fazer um curso superior de qualidade em uma universidade pública, porque de cada 100 jovens, apenas 4 podem chegar. E como, eu pergunto sempre como construir um país mais justo dessa maneira? Não é possível. E aí eu quero, de novo, reforçar o pedido do professor Braulio. Lembre-se desses números. Lembre desses números agora, nesse ano, que é um ano eleitoral. Lembrem-se de votar naqueles que assumam um compromisso de que teremos investimento em educação. Obrigado. Daqueles que se comprometam a derrubar essa famigerada emenda constitucional 95, que nos impede de realizar sonhos de muitas famílias, e eu tenho certeza que nesse auditório não são poucas, muitas famílias aqui têm pela primeira vez na sua história um filho se formando na educação superior. Os nossos números, o nosso perfil socioeconômico demonstra claramente isso, e a gente precisa continuar incluindo, continuar expandindo e continuar criando oportunidades para termos um país mais justo. Essas ameaças que eu me refiro, ela tira ainda outras coisas importantes que a gente tem. Com certeza, nessa turma aqui,